Olá, eu sou a Fabiana Freitas, quero te dar as boas-vindas a esse estudo que gerou a série Minuto do Dia, 1 minuto a sós com Deus, devocionais em áudios de 1 minuto, para quem tem uma vida bem agitada, mas mesmo assim não abre mão de ter um tempo de qualidade com Deus todos os dias. Para acessar essa série de devocionais, basta clicar no link que está disponível aqui ou nos encontrar no nosso canal do Telegram chamado Minuto do Dia. A gente se vê lá. Deus te abençoe com esse estudo. Amém. Bom, mais um ano, mais um livro, né? Mais um livro. E que maneira. Começar bem. Não existe, eu acho que não, a gente não poderia ter uma maneira melhor de começar um novo ano do que estudando sabedoria, pedindo a Deus por sabedoria, clamando a Deus por sabedoria, estudando sobre sabedoria e recebendo toda a sabedoria que Provérbios tem, né, para nos oferecer. E vamos trilhar esse caminho. Já começamos ontem, né, com Provérbios 1, no primeiro minuto do dia do ano, de forma bem excelente, né? Adorei o áudio de ontem. E agora, então, vamos continuar nas nossas quartas-feiras com o completão, né, Fabi? Que são os nossos encontros. Dos provérbios. Nossos encontros revelados, né, Fabi? Os encontros. E a gente também ouve depois, gente. É muito gostoso poder ouvir depois também o que a gente fala, porque a gente vai sendo edificada a cada momento, né? Não é? Tem coisa que sai que eu falo, meu Deus, como é que eu falei isso, né? O próprio Espírito, né, ministrando assim ali naquele momento. Coisas às vezes que a gente nem anotou nas nossas, né, no nosso estudo, na nossa preparação. E é isso, né? Provérbios 2. Então, só vamos fazer uma introduçãozinha a Provérbios, né? Que legal a gente entender o livro, entender o contexto disso tudo. Bom, a maior parte dos provérbios são escritos por Salomão, né? E tem outros autores também, e toda vez que surgirem outros autores, isso vai ser sinalizado. Na maioria das Bíblias, isso é sinalizado. Mas quem melhor para escrever um livro sobre sabedoria do que Salomão, né? Que pediu sabedoria a Deus. Podia ter pedido riquezas, podia ter pedido honra, né? Podia ter pedido sucesso, fama, mas pediu sabedoria. E por isso Deus não deu somente sabedoria, mas deu sucesso, deu fama, deu dinheiro, né? E achei bem bacana que Salomão, ele pede essa sabedoria. A palavra diz que sabedoria é uma coisa que Deus dá e dá livremente para quem quer que peça, né? E ele passou sabedoria. Olha o quanto de sabedoria que ele deixou para gente. Ele entendia a importância daquilo que ele tinha pedido, entendia que ele tinha recebido aquilo em abundância e quis transmitir isso para outras pessoas. E como tudo que a gente devolve para Deus, né, Deus faz ecoar e faz multiplicar pelos séculos, e séculos, e séculos, e séculos, e hoje nós estamos tendo essa oportunidade de receber, né, dessa sabedoria em tempos tão diferentes, uma sabedoria tão atual e tão aplicável, né, Fabi, ao nosso dia a dia. Né? E o que eu acho bacana, Fábio, no pedido de Salomão, que é uma coisa que a gente falou bastante, né, na questão de Efésios. Quando ele pediu para ajudar o povo. Então, era um entendimento não só para si, claro que era importante, mas para que ele conseguisse cumprir aquilo que foi colocado diante dele ali, de ser rei. Então, que eu recebo sabedoria para poder liderar esse povo. Então, mostra a beleza, né, dessa grandeza e dessa vontade de Deus que ele tem de realmente colocar de uma maneira, derramar, assim, abrir, né, de uma maneira grandiosa, porque vai abençoar não só o indivíduo, mas vai abençoar o coletivo. Então, assim, é sem medida, é lançado sem medida. Então, isso eu acho fantástico, né, porque traz para a gente essa reflexão. Então, dentro das nossas reflexões, dos nossos momentos com Deus, o que a gente tem prestado atenção de talentos, de dom, de propósito, né, que a gente tem falado muito, e a gente está prestando essa atenção no corpo, no coletivo, porque, né, assim como fala, a gente conhece a plenitude de Deus a partir do corpo,
A gente cresce a partir do corpo. Então, isso é muito legal, porque reforça, né, essa necessidade que nós temos de nos conectarmos e de exercitarmos aquilo que Deus derrama e que dá pra gente, né? E aí, em forma de sabedoria, não só como regras, né? Eu vejo que não só como regras, em vários momentos dentro do livro todo, a gente vai ouvir, né, a sabedoria como algo muito mais valioso do que qualquer bem, e também como sinal de proteção, né? Proteção e segurança. Vai te proteger, vai te guardar, né? Vai dar saúde para você, vai dar prosperidade, vai dar vida, vai dar, né? Então, não são meramente regras, são realmente conselhos de amor, né? E de orientação que nos ajudam a perceber certas coisas que às vezes passam batido. Eu anotei uma coisa que eu falei assim: Deus tem em si tanto amor quanto justiça, promove o bem e torna óbvio o mal. Ao longo do livro, a gente vai perceber essas diferenças de uma maneira assim bem clara, e que muitas vezes no nosso dia a dia, né, que a gente se esquece às vezes de pedir sabedoria ou para aquele momento, para aquela decisão, enfim, às vezes a gente não consegue enxergar com clareza. Então o livro ele vai trazer os pontos assim, colocando, ó, isso aqui está nessa extremidade, isso aqui está nessa outra extremidade, de uma maneira mais clara, através desse amor de Deus, né, em cada palavra aí, que a maior parte, né, foi Salomão. E assim, é tão denso que inclusive eu preciso deixar essa recomendação aqui, de que a cada provérbio, né, a cada minuto do dia, as pessoas que nos ouvem, né, agora, tenham assim a consciência de que a gente está passando uma parte muito pequena, é só realmente uma gota, é só realmente assim um incentivo, um início. É claro que tem sabedoria naquilo que a gente está passando, porque é a própria palavra de Deus, não tem jeito, né? Não tem como a gente tirar a sabedoria. Então, é sabedoria pura, então é isso que a gente está passando. Mas assim, tenha o seu momento de ler os versículos que estão recheando aquele capítulo. Veja, procure um que, né, mais te salte aos olhos, deixa Deus também falar com você, que o minuto do dia seja isso para você, seja o primeiro minuto de uma boa conversa com Deus, porque para cada pessoa, em cada momento, Deus vai querer falar algo super diferente. Foi bem, assim, não vou dizer que foi complicado, mas foi um exercício de síntese. Escolhi o versículo. Não, e eu consegui mesmo montar, assim, as minhas anotações para a nossa conversa de hoje, Fabi, porque é muita, muita coisa. Tem bastante coisa. A gente tem que escolher ali uma linha de raciocínio, mas o que eu achei bacana do que você falou, fala. Não, eu só leio. Pode continuar, depois eu vou falar uma outra coisa que você falou e que eu vou relembrar. O que eu achei bacana do que você falou é dessa questão do ser para o outro, né? Aí a gente já começa aqui com uma aplicação que eleva, né? Eleva os nossos pensamentos. Para além de pedir sabedoria, a gente pensa muito em pedir sabedoria em relação a resolver alguma coisa, a tomar alguma decisão. Para muitas vezes, e aí assim, super humano, sem julgamento, né? A gente quer tomar a melhor decisão para a gente ficar bem, para a gente se dar bem, né? Só que a sabedoria, muitas vezes, ela vai levar a gente a tomar decisões que realmente vão fazer bem para o todo. E, de repente, não vão deixar a gente tanto naquela situação confortável, bonita, né? Limpinha, né, assim, toda passadinha, né, uma roupa maravilhosa, bem adornada. Não, às vezes vai envolver um pouco de quebrantamento na gente, um pouco de moer um pouco o nosso ego. Isso é sabedoria também, né? Então a gente precisa muito estar atento a isso. Ainda sobre essa questão do sabedoria para mim e para o outro, né? Para eu saber lidar com o outro. Eu acho muito legal a introdução que o Max Lucado faz. Às vezes eu cito o Max Lucado, mas é porque a minha bíblia favorita é a de aplicação, né? Que o Max Lucado traz os devocionais ali. E eu acho muito legal quando ele fala assim: enquanto o livro de Salmos lhe diz como se relacionar bem com Deus, o de Provérbios lhe declara como se relacionar bem com as pessoas. Enquanto Salmos é um livro para o domingo,
Provérbios é um livro para segunda-feira. Então, assim, para quando a vida volta ao normal, para quando eu tô nos meus relacionamentos, Provérbios. Provérbios vai me dar toda a sabedoria necessária para como lidar com as pessoas, né? É legal, é assim, você tem o Max Lucado e o John Corson, que eu amo, os Esses exemplos dele. queridinhos. Os queridinhos. Ele fala, né, que Provérbios é como se fosse um workshop em sabedoria. Você quer saber tudo sobre sabedoria, você vai em Provérbios, e ele fala exatamente, né, vai na linha do que o Lucado falou. É para manter os seus pés no chão, é para te guiar quando você for ao trabalho, é para te guiar quando você for à escola, é para te guiar quando você estiver caminhando nas ruas. Então, ele não é uma coisa não prática, é assim, é do mesmo jeito que, claro, a gente tem os momentos né, de elevação, no sentido né, de conexão com Deus, você tem aquele momento especial, né, super top, mas tem um momento prático que é a maior parte do nosso dia a dia, né? A gente está caminhando ali. E aí o que eu ia falar com relação a isso é relembrar uma coisa que você já postou isso uma vez, é como enxergar Cristo em cada capítulo. Então, você lançou o desafio aí, gente, lançado o desafio, um capítulo por dia, seguindo ali, né, o comecinho do que a gente está colocando, mas medita em como que você enxerga Cristo naquele capítulo, né? Como você pode transformar algo daquele capítulo de uma maneira tão pessoal e tão única para você. O que Deus está querendo falar contigo para que o coletivo, né, seja abençoado a partir da sua vida, né? Nós somos chamados para edificar uns aos outros, só que primeiro a gente também precisa ter essa conexão individual, né? Se a gente não se revestir dessa sabedoria, desse novo, né, de tudo isso que Deus quer colocar, a gente não vai conseguir ser efetivo e também não vai ser agradável, né? Ao contrário do que Provérbios fala, olha, quando você busca sabedoria, quando você fica perto dela, quando você guarda ela no teu coração, você encontra favor, né, aos olhos de Deus e dos homens. Você é uma pessoa agradável de se ficar, você é uma pessoa que vai mostrar para os outros que você é uma pessoa abençoada que conhece a Deus e que confia nele. Eu sei que é muito legal. Quando a gente escolhe caminhar com a sabedoria, a gente está depositando a confiança naquele que detém toda a sabedoria. Sim. Né? Então, assim, eu demonstro isso, isso vai ser mostrado para as outras pessoas. Olha que coisa incrível. Muito, né? muito Que oportunidade bacana. incrível, né? E isso eu acho impressionante, assim, a fluidez que a gente tem nos comentários, mesmo a gente não tendo conversado antes, porque é exatamente isso que você me falou agora, leva ao próximo ponto da introdução que eu marquei aqui. Porque a gente se pergunta assim, legal, a gente já sabe que ler provérbios vai, com certeza, com toda certeza, tornar a gente mais sábio, até porque Deus não tira a sabedoria, Ele só dá. E aí, por onde que eu começo a ser sábio? Para isso, o nosso estudo hoje, ele é no capítulo 2, né? Mas a gente vai precisar voltar uma página aí e falar um pouco sobre algo importante que está lá no capítulo 1, que no versículo 7 diz o seguinte: o temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os insensatos desprezam a sabedoria. Então, por onde começar a ser sábio? Temendo o Senhor. E temer o Senhor é o primeiro passo, é a primeira instância, é o ponto inicial de uma vida sábia. Não adianta eu querer tomar decisões sábias no meu trabalho se eu não temo o Senhor. Não adianta eu querer tomar as melhores decisões em relação à educação do meu filho se eu primeiro não temo o Senhor. Entende? Então, às vezes a gente fica buscando ser sábia em partes das nossas vidas, quando o fundamental ainda não está estabelecido, que é temer o Senhor. Então, se alguém me perguntasse por onde eu começo a temer o Senhor, Provérbios 1:7. Por onde eu começo a ser sábia? Provérbios 1:7, temendo o Senhor. Né? E a partir daí, temendo o Senhor, que é o detentor de toda a sabedoria, eu vou querer estar debaixo daquela sabedoria suprema dele, né? E agir de maneira concernente, de maneira, enfim, digna, né? Compatível com aquilo, né?
E você falou uma coisa legal, Fábio, né? Às vezes o pessoal pode falar assim, o que é temer o Senhor? É ter medo dele? Não. Temer a Senhor é assim, é dar atenção para ele. Isso. É dar atenção para a palavra dele, é dar atenção para as coisas as quais ele já falou. A gente tem um manual lindo, uma carta de amor que foi colocada para a gente. Então, como é que eu temo, que eu reverencio o Senhor de maneira prática? O que significa isso? Como é que eu vou alcançar essa sabedoria? É dar atenção, é respeitar essa palavra. Não é olhar e falar, isso aqui não é muito para mim, não, deixa para lá. Não, é o contrário. É realmente assim, isso aqui foi algo vindo do coração de Deus para mim. Então, eu vou dar atenção para isso, eu vou rever. E aí, esse é o princípio, é o fundamento, é a base sólida que vai fazer o restante da caminhada seguir mais próximo de Deus. Não que a gente não vá ter momentos, essa semana eu ouvi, não sei se você já ouviu isso. Ai, gente, a nossa vida é cheia de altos e baixos, então assim, sabe assim, é sinal de vida, gente, é igual o coração que tá vivo, tá sendo você, e Deus sabe que você é dessa maneira, só que Ele também sabe e te dá ferramentas para isso, e a primeira delas é essa, aproxime dele, dê atenção à palavra dele, que vai ser o fundamento para que você consiga ter sabedoria. Isso. É isso aí, maravilhoso. E dar atenção ao quê? Né? Provérbios 1, de 1 ao 4, eu acho que é a melhor introdução a Provérbios que existe. Porque é a própria introdução a Provérbios. Então não adianta tentar ficar fazendo melhor do que isso. Então vamos só ler aqui Provérbios 1, de 1 a 4, e a gente vai entender sobre o que nós vamos estar preenchendo a nossa vida aí nas próximas semanas, tá? Então, estes são os provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Eles te ajudarão, né? Como se a gente estivesse batendo um papo aqui, né? Eles te ajudarão a experimentar a sabedoria e a disciplina, e você vai compreender também as palavras que dão entendimento, tá? Então, só para você saber o que te espera. E também vão te ajudar aí a viver com disciplina e sensatez, fazendo o que é justo, direto e correto. Então, não é só uma coisa para ficar na nossa cabeça, para a gente saber mais sobre aquilo. É para a gente passar a viver dessa forma e a fazer coisas que tenham a ver com essa nova forma de viver, né? E é assim com tudo. Aquilo que a gente pensa leva a gente a responder com um determinado comportamento ou outro. Então, ao nós passarmos a entender e a pensar de uma forma nova, naturalmente a gente também vai passar a viver e a fazer coisas que tenham a ver com isso. E te ajudarão também a ter prudência, ajudarão a dar prudência aos inexperientes e conhecimento e bom senso aos jovens. Então tem aí sabedoria, disciplina, entendimento, sensatez, fazer o que é justo, direito, correto, prudência, né, bom senso. Então, é tudo isso e muito mais que a gente vai ver aí. E é uma coisa legal que você falou, assim, eu conhecer muitas coisas, colocar muita coisa na minha cachola, não me garante que eu consiga exercitar. E a sabedoria é exatamente para isso. Eu vou aplicar esses fatos, eu vou agora conseguir exercitar. Não só de ouvir falar, não só de ler, mas de realmente viver. A gente vai falar mais sobre, eu anotei aqui algumas palavras que vão se repetir ao longo do livro e coloquei o que cada uma delas significa, porque a gente fica ouvindo conhecimento, sabedoria, bom senso, discernimento, o que quer dizer exatamente cada uma delas? Daqui a pouquinho eu vou passar por cada uma delas, e sabedoria é isso mesmo que você falou, você conseguir articular os conhecimentos, né, para você responder de uma maneira mais adequada aí, diante das situações, da maneira mais esperada e mais proveitosa e mais funcional aí para a tua vida, né? Bom, e aí é isso. Capítulo 2 de Provérbios, né? Começa lá. Meu filho, se você aceitar as minhas palavras e guardar no seu coração os meus mandamentos, aqui o que ele está falando, né? Quais palavras são essas, né? Quais mandamentos são esses? Até esse momento, né? Só existia, se a gente puder fazer aqui, né? Uma correlação do que Salomão está falando para o filho e do que Deus nos fala, né? Como filhos, o que existia até aquele momento era
o Pentateuco, né? Era ali os primeiros livros da Bíblia. Então, se você der atenção a essas palavras, se você guardar os mandamentos no seu coração, o que vai acontecer? Se você der ouvidos à sabedoria, inclinar o coração para o discernimento, se você clamar por entendimento e por discernimento gritar bem alto, se você procurar sabedoria como quem busca a prata e buscá-la como quem busca um tesouro escondido, então você entenderá o que é temer o Senhor. E aí eu acho bem bacana ele falar, né? E ele vai construindo e ele vai estressando aquela verdade, né? Então ele fala, né, sobre guardar, conhecer, dar ouvidos, inclinar, clamar. Ele vai exaurindo as possibilidades porque ele quer que a gente entenda, né, mais profundo e da maneira mais certeira possível. Aqui eu lembro um pouco de Paulo também tentando passar aquilo que não dava para passar, né? E ele busca ali maneiras de falar alguma coisa que é incompreensível, né, para a nossa natureza humana, só através do Espírito mesmo a gente conhecer, para demonstrar a importância disso, né? Por isso que ele parece ali que está batendo na mesma tecla, e é isso mesmo, é bater na mesma tecla de formas diferentes, de todas as maneiras possíveis, né? É como se fosse cavar, né? Realmente você vai cavar mais profundo, e o cavar ele requer também uma ação e um esforço. Né? Então ele dá são verbos de ação em que você vai precisar ali, ó, deixa eu pegar mais um pouquinho ali, deixa eu guardar essa sementinha um pouquinho mais lá embaixo, né? Aceitar, guardar, ouvir e tudo isso. E o que eu acho legal, né, é que ele vai colocando o conselho e a consequência. Principalmente nos 3 primeiros capítulos ele faz isso. Ele fala, ó, se você guardar, você vai entender. Se você fizer isso, vai lá. Ele traz realmente assim, ó, esse conselho te serve para essa parte da tua vida, né? Então e quando fala, né? Quando a gente é criança ou quando a gente é mãe de crianças que gosta, não tem criança que não ame fazer caça ao tesouro, né? E elas colocam aquela animação naquilo de fazer, de buscar e de achar, e é aquela alegria. E quando ele fala, né, busca ela com um valor como se fosse um tesouro, e tem 2 coisas, assim, a energia e a alegria de buscar, e também, quando a gente acha o tesouro, ele passa a ser nosso. A pessoa que ganhou, né, aquele que achou, ela passou e ganhou aquilo para ela. Ninguém vai tomar dela. É a mesma coisa aqui, né? Assim, ninguém vai te tomar essa sabedoria, é impossível de tirar. Então, se você buscar isso, que é mais valioso do que ouro, do que prata, e quem falou isso foi aquele que tinha prata como pó, ouro incontável, né? Salomão, então é uma coisa assim que eu era tipo... Mas sabe, mas sabe uma coisa interessante que essa tua fala me traz? De que tira muito a gente daquela posição de ai, Deus, me dá sabedoria, sabe? Me dá sabedoria para lidar com isso, né? Como que Deus me dá essa sabedoria? Por quê? Salomão, ele pediu essa sabedoria, Deus deu a ele, mas você vê nos escritos sobre Salomão que Salomão, ele dominou diversas áreas do conhecimento, desde botânica, ele sabia sobre engenharia. Então, assim, você percebe que era um cara interessado e dedicado a entender aquilo, né? Então, assim, também coloca a gente numa outra perspectiva do que é obter sabedoria. São esses verbos de ação que você falou, né? É se inclinar, é guardar, é dar ouvidos, é buscar, é procurar dessa maneira diligente, gritar, e me faz lembrar de um estudo que eu ouvi de uma moça que estava procurando resposta, né? Numa área lá da vida dela, que ela estava muito, enfim, confusa, aqueles momentos que a gente fica assim, meu Deus, zureta, sem saber o que fazer. E ela falou assim, é hoje que eu vou decidir isso. Ela se sentou e ela começou a folhear cada folha, cada página de provérbios, buscando orientação para aquilo.
Eu achei isso fantástico, né? Quantas de nós, né? Ai de mim, sabe, Fabi, fazendo essa pergunta. Mas quantas de nós está disposta a gastar esse tempo e buscar com essa diligência, né, essa sabedoria de forma tão ativa e tão prática, né? Então acho que E tem ele tudo a coloca ver. as palavras disciplina muitas vezes também, né? Tanto na questão de disciplina de você se manter, né, fazendo assim, como também de correção, de falar assim, olha, a disciplina também para você é que na hora que você olha isso, você fala assim, opa, Deus está me falando aqui, então deixa eu sair disso e aceitar essa correção. Ele vai dizer, se você aceitar essa correção, você vai se manter seguro. E aí que eu amo disso tudo, né, que é, como eu falei, é o conselho e a consequência, o versículo 7 e o 8, ele dá realmente a consequência, né, do que a gente ter essa ação em direção a Deus e a sabedoria de Deus, né? É como um estudo que protege, ele guarda o justo, guarda o seu caminho, né? Protege o caminho dos fiéis. Então, eu acredito que Deus ama esses momentos, né, em que Ele recebe a gente nessa busca e Ele, né, como se ele tivesse ali no momento onde está lá o tesouro, né? E aí, na hora que a criança chega lá e aqui, chegou, imagina Deus ali naquele canto esperando e aguardando chegar, e ele te recebe, né, de braços abertos ali, todo feliz que você achou ali aquilo que ele colocou né, que é aquele tesouro que você estava com tanta vontade de procurar, né? E ele, toda essa expectativa e esse desvendar é algo que Deus ama fazer, né? Sim. Ama ter essa qualidade com a gente, né? Isso. E dar essa segurança pra gente, né? E aí me faz lembrar que lá no 1, voltando de novo, ele fala, né, que o 5 e o 6, que se o sábio lhe der ouvidos, aumentará o seu conhecimento, e quem tem discernimento obterá orientação. Se a gente pensar na caça ao tesouro, quem tem discernimento obterá orientação para compreender provérbios e parábolas, ditados e enigmas dos sábios. Às vezes a vida é isso mesmo. A vida é aquele negócio assim, eu entendi direito o que está acontecendo. O que está acontecendo de fato aqui? Sabe? Será que esses passos que eu estou dando são passos certeiros? Será que eu estou certa do que eu estou fazendo? Ou eu deveria meio que ir pisando em ovos? Ou o que está acontecendo aqui? Tem hora que não está muito claro, tem hora que a vida é enigma mesmo, né? E quão mais necessária nesses momentos a sabedoria se faz, né? E é um caça ao tesouro, não é tipo levinho, gente. A nossa vida não é aquela levinha, é aquele negócio que você passa, ela lança assim pro lado, né? Tipo Indiana Jones mesmo, um negócio mais nesse sentido, diversão total. Você achando que Deus é tipo assim, né? Sem diversão, não, tem diversão pra gente. Essa é uma forma muito otimista de ver a coisa toda, Ainda chego lá, mas que sem dúvida, a figura da Caça ao Tesouro ela é bem real, né? Porque essa dedicação, essa diligência, essa energia que a gente bota para buscar a prata, né? Que ele coloca aqui no versículo 4, ela é a mesma energia que deve ser aplicada. Ele usa o como, né? Procurar a sabedoria como, ou seja, da mesma forma que quem busca a prata. Né? E aí vem as palavrinhas, né? Eu acho que os versículos de 9 a 11, eles têm tanta coisa, e foi aí que eu precisei selecionar, né, sobre o que eu ia falar hoje, porque eu acho que só isso, eu acho que eu acho que eu daria um retiro inteiro só sobre o versículo de 9 a 11. Vamos ver, né? Quem sabe para o futuro. Eu e a Fabiana, as 10 não param, né? Vamos lá. Então, versículo 9, né? Então você entenderá o que é justo, direito e certo, e aprenderá os caminhos do bem. Pois a sabedoria entrará em seu coração, e o conhecimento será agradável à sua alma. O bom senso o guardará, e o discernimento o protegerá. Então aqui tem tantas palavras interessantes, olha lá, entender, aprender, sabedoria, conhecimento, guardar, proteger, bom senso, discernimento, né?
E aí foi que eu me interessei em saber exatamente o que cada uma dessas palavras significa, né, Fabi? Então eu peguei lá as 4 palavras, né, que muitas vezes a gente pode fazer confusão. Então, o conhecimento. O que que é conhecimento? Então, a gente vai ficar entre conhecimento, sabedoria, bom senso e discernimento. Então, conhecimento. O que que é conhecimento? É conhecer através da razão, né? Perceber por meio da razão. Então, o teu racional vai captar aquilo, né? Seja através de aprendizado, como é que eu digo, formal, ou através da experiência. Então, de alguma forma, você entende aquilo, raciocina sobre aquilo. Então, por exemplo, água fervendo queima. Então, ou você leu aquilo, ou alguém te contou, ou você mesmo já se queimou. Então, você sabe que água queima, água fervendo, queima. Tá, esse é o conhecimento. Sabedoria. A sabedoria é a gente ter muitos conhecimentos, a gente ter grande instrução e conseguir articular aquilo da maneira mais proveitosa. Então, água fervendo queima. Por isso, eu preciso manusear o bule com cuidado. Tá? Então, eu não vou sair pegando o bule pela base, se a água está fervendo. Então, eu consigo articular conhecimentos diferentes para ter um resultado mais positivo. Aí ele fala também de bom senso. O que é bom senso? Sensatez, prudência. Então, o bule está muito quente e não tem um pano ou uma luva por perto. O que eu vou fazer? Eu vou procurar um pano ou uma luva até encontrar. Eu não vou atropelar as coisas porque não tem um pano ou uma luva ali. Ou aguardar esfriar um pouquinho. Ou vou né? aguardar. O que isso tudo fala, Fabi? Sobre tempo. Sobre esperar. Sobre buscar com diligência. Sobre não atropelar as coisas. Então, é isso que o bom senso faz com a gente. Seja esperar esfriar, seja encontrar finalmente uma luva, um pano de prato para conseguir manusear o bule. E discernimento, que é avaliar com clareza, que é separar o certo do errado. Então, eu consigo entender que pela quentura do bule, se eu arriscar pegar sem a luva, eu certamente vou me queimar. Então, isso é que é conseguir discernir. Então, se você conseguir avaliar as coisas com maior clareza. Isso me ajudou bastante, porque ao longo do livro, ele vai falar várias vezes a respeito disso. E não é o tipo de coisa que merece ser passado batido, né? Se ele está falando de conhecimento, né, como que eu vou me relacionar com aquela verdade? Ele está falando de conhecimento, então de conhecer, do racional. Se ele está falando de sabedoria, ele está falando sobre uma coisa organizada, uma inter-relação entre coisas e uma resposta, né? Então, assim, e assim por diante. Então, achei bem bacana, assim, fazer esse exercício e poder trazer aqui no estudo também. Bem legal, Fábio, muito, muito gostoso ouvir isso. Eu coloquei nesse 10, na verdade eu recebi esse 10 de uma maneira, né, ao longo ele vem falando sobre esse valor da sabedoria, dessas ações e de tudo mais, mas o refrigério, né, pois a sabedoria entrará em seu coração, e o conhecimento será agradável à sua alma. Então, assim, tudo aquilo que você ouviu falar, tudo aquilo que você ouviu de Deus, ele vai ser pessoal, ele vai ser intenso, porque a sabedoria vai articular todo aquilo que você ouviu e tudo que está ao redor e vai dar refrigério para a tua alma. E então isso te equipa de uma maneira que acho que nenhuma outra maneira te equiparia tão bem, Sim. né? Eu fiquei tentando pensar uma outra coisa, não tem nada que te equiparia tão bem. Para enfrentar realmente as outras coisas, né? Sejam elas as coisas que são danosas e que são envolventes e que querem te tirar do caminho de Deus, sejam aquelas coisas extremamente doloridas, né? Tristes e que vão acontecer e que acontecem e que têm a tendência de nos fazer sentir não amados ou não protegidos, sejam coisas super mega abençoadoras que normalmente querem te fazer olhar para você como você pode, te afastar de Deus. Então, eu recebi isso como exatamente o ponto de central, né? Para conseguir
viverem no meio a tudo isso, porque a nossa vida, a cada momento, está acontecendo uma coisa desse exemplo, meu Deus. Então, como é que eu vou realmente deixar com que isso entre no meu coração, com que as coisas que eu ouvi me mantenham no caminho correto e mantenha a minha alma conectada ali, ó, eu permanecendo em Cristo, aí foi onde Cristo está nesse capítulo para mim, né? Aqui. Né? É como eu posso organizar tudo isso e todo esse valor e tudo que está ao redor para que me mantenha satisfeita na minha alma, independente da circunstância que esteja ao redor. Seja ela boa, seja ela ruim, seja ela amedrontadora, não importa. E é aquela questão, né, Fabi, que tem tantas pessoas que conhecem, né, agora a gente sabendo o que é conhecer, a gente entende isso num outro nível, tantas pessoas que conhecem a palavra, elas sabem falar da palavra, mas aquilo não está no coração delas. Então, realmente, você fala que a sabedoria entrará no teu coração, né, e é isso que vai fazer diferença, tem tudo a ver, tudo a ver. E eu acho bem bacana, assim, que no 10 mesmo ele fala que o conhecimento será agradável à sua alma, né? O que é a alma? É o coração, né? A gente fala de coração, fala de alma, a gente tá falando da mesma coisa, né? Então, o conhecimento, que muitas vezes vem através de estudo, que muitas vezes é duro, que muitas vezes você vai fazer, que nem eu fiz agora, de ir lá pegar no dicionário, o que quer dizer, envolve pesquisa, envolve um pensar sobre aquilo, né? Será agradável à sua alma. A tua alma vai querer mais daquilo, né? Então, que grande recompensa, né? A gente não recebe também ao estudar e a querer obter sabedoria, né? E aí ele começa a falar sobre também, a partir do 12, né? Tudo do que a gente vai ser livrado, né? Ele começa a fazer um contraste com as pessoas que não buscam a sabedoria de Deus, né? Vai falar dos caminhos maus, vai falar da mulher imoral, né? Tem algo aqui nesse miolo, Fabi, que você queira trazer? Porque eu pulei depois lá para o 20. Sim. Não, eu peguei principalmente nessa parte dessa satisfação e dessa proteção toda, né, que foi, acho que o refrigério todo do capítulo, e esse contraste com coisas que ele traz, realmente são coisas que envolvem muito a gente. E aí, ouvindo o John Corson, foi muito bacana que ele trouxe um ponto que talvez a gente não pense. Tem a questão que cada um tem o relacionamento individual com Deus, e claro, esse corpo tem o coletivo e vai sendo edificado, mas aqui é importante pensar no individual para que você se mantenha. Ele trouxe exemplos de pessoas famosas e que têm os familiares que são muito ativos dentro da igreja, né? Dentro das coisas de Deus. Então, ele trouxe exemplo Miley Cyrus, Lindsay Lohan, Katy Perry, Britney Spears. Ele falou assim, os pais, a família dessas pessoas são bem ativas, sabe? Então, assim, tem um relacionamento com Deus. E o que aconteceu? Que essas pessoas, assim, saíram, né? E ele colocou, né? A questão da sabedoria, ela te mantém e te livra, né, daquilo que é imoral, daquilo que é pervertido, no versículo 16, e evita que você abandone aquele que desde a juventude foi seu companheiro, que você ignore a aliança que Deus fez com você. E o versículo 19 é bem triste, que é um contraste triste. Ele diz assim, os que procuram esses caminhos que não são os caminhos de sabedoria, que não é permanecer em Cristo, jamais voltarão, nem tornarão a encontrar as veredas da vida. Então, de novo, não é só uma lista do que fazer e do que não fazer, é uma lista que está preocupada com a tua vida, com o teu caminhar, com a segurança dos teus passos. É claro e é óbvio que Deus é gracioso, a gente não está falando aqui que as pessoas não vão votar, assim, Deus sabe do relacionamento de cada pessoa, mas o que ele traz aqui é a maneira com que tudo ao redor envolve e te tira de Deus, te arranca de Deus, consegue tirar toda a aliança que você tinha com ele. Então, essa é
esse é o agradecimento Uhum. que a gente tem ao olhar a palavra, aceitar, ouvir, entender e deixar com que a sabedoria entre no coração, para que a gente não seja envolvido por essas coisas. Sim. Então, ao mesmo tempo que a gente vê, né, que são versículos fortes, né, são conselhos fortes. Sim. Só que, assim, olha só de onde ele está te tirando. Amigo, você não Uhum. vai estar ali. Assim, é como se Deus estivesse vendo. Você está caminhando em direção ao precipício de olhos vendados e Uhum. sabe que você vai cair. Então, assim, ele vai te puxar. É isso que está Sim. acontecendo aqui. Entendeu? Então, Uhum. vamos manter essa sabedoria. E aí volta sempre àquele Romanos 12, né? Para a gente não se amoldar com as coisas que acontecem. Sim. O que é normal, o que é normal e o que não é, e o que não é normal fazer, o que é prudente e o que não é prudente. Então, Isso. Provérbios vai exatamente trazer esses pontos e essas pequenas doses de sabedorias, né? Se a gente usar como a gente sugeriu aqui, né? Principalmente nesse começo aí, vai pegando um por dia, vão sendo trazidas coisas práticas e às vezes até alguns assuntos falam assim, nossa, a questão de emprestar dinheiro, também vai acontecer, vai trazendo, Isso. assim, né? É. Pequenas doses. Então, E é isso aí, aí. e isso me faz pensar, Fabi, em que simplesmente, né, às vezes a gente super espiritualiza alguma coisa, que nem é o motivo, que nem o caso aqui, mas às vezes a gente super espiritualiza, né, algumas coisas com frases muito feitas, né, por exemplo, não importa o quão longe você esteja, Deus é capaz de te trazer de volta. Sim, é verdade. Sem dúvida, Deus é poderoso, soberano e onipotente. Então, ele é capaz sim de fazer isso. O que a gente está falando aqui, na verdade, é no nosso caminhar de vida, porque o tempo todo que a gente está caminhando, a gente está firmando alianças e se envolvendo com coisas na vida, né? A gente está comprometendo o nosso tempo com alguma coisa, a gente está comprometendo o nosso dinheiro, a nossa energia, a nossa inteligência, a gente está se atrelando a coisas ao longo da vida. Né? E aí me levou lá para o Provérbios 31 já, quando fala da mulher virtuosa, na quantidade de coisas em que ela se envolve o tempo todo, que são todas coisas que trazem louvor a Deus. E o quanto que a gente, né, se não está conectado com Deus, certas de quem nós somos, certas de que existe uma forma sábia de viver e que nós podemos viver dessa forma sábia, o quanto de coisas a gente não pode se envolver, que estão fora da vontade de Deus, e que vai chegar um ponto e que a gente vai estar tão enredado com aquilo, e que sair daquilo vai ser tão complicado de explicar, que por uma simples razão de escolha de modo de viver, você vai preferir ficar ali. Né? Então, assim... Te anestesia, né? Te anestesia. Exatamente. Muito bom ponto, Fabi, gostei. E aí, eu queria que a gente... Aqui no versículo 20, vou ler do 20 ao 22, que encerra o capítulo. A sabedoria o fará andar nos caminhos dos homens de bem e manter-se na vereda dos justos, pois os justos habitarão na terra e os íntegros nela permanecerão. Mas os ímpios serão eliminados da terra e dela os infiéis serão arrancados. Quando fala de terra, né, uma vez eu perguntei isso para um senhorzinho lá no Bible College. Por que habitarão na terra, herdarão a terra? Que negócio é de terra, né? Porque a terra era recompensa, na verdade, né? As pessoas iam lá, guerreavam, conquistavam a terra, né? Então, assim, quando fala sobre receber a terra por herança, é tipo assim, caramba, algo que eu precisava lutar muito para conseguir, agora Deus simplesmente me dá pela sua graça, né? Então, acho isso bem legal, né? E fala sobre os justos habitarão na terra e os íntegros nela permanecerão. Mas os ímpios serão eliminados da terra. Ou seja, eles não vão... eles estavam ali, eles achavam que era deles, eles achavam que estava tudo bem, mas não. Sai daqui, tudo que você tinha por segurança vai ser tirado de você, né? E dela os infiéis serão arrancados. Mas aí eu queria que a gente fizesse um exercício. Gente, eu sou a pessoa do exercício. Eu gosto muito de passar exercício. Assim, eu deixei de ser professora, mas a professora não me deixou, sabe? Continua lá dentro. Mas assim, diz aqui, a sabedoria o fará andar nos caminhos dos homens de bem e manter-se nas veredas dos homens justos. Aí eu pensei assim, como que é a vida de uma pessoa de bem?
Eu quis pensar nisso, sabe? E aí fiz uma coisa assim, meio Globo Repórter, né? Como é a vida de uma pessoa de bem? O que ela faz? Onde Como elas se vivem? comporta? Onde ela vive? Então, eu queria, assim, propor esse exercício, né, para todas as pessoas que nos ouvem, e aí eu, você também, Fabi, a gente pode colocar os nossos comentários aqui embaixo do estudo. Como que vive uma pessoa de bem? Né? Quais são os comportamentos? Eu fui procurar o que significa esse de bem, e o de bem, ele está muito ligado à ética, à moral, à bondade, à virtude, né? Então, acho que um bom exercício é a gente pensar assim, se for muito abstrato, pensar em como que é uma pessoa de bem, você pensar em alguém que você considere uma pessoa de bem, sabe? Não, fulano é pessoa de bem. O que que ele faz que o torna de bem? Como que ele vive? Como que ele se comporta? Como que essa pessoa responde às situações da vida? E aí a gente vai estar fazendo um exercício de entender melhor como é ser uma pessoa de bem, né? Porque a palavra, ela nos orienta. A sabedoria, ela vai fazer com que a gente ande nesses caminhos, no caminho das pessoas de bem. Então, assim, cada vez mais a gente vai fazer parte desse grupinho, né? No grupinho das pessoas de bem, andando em sabedoria, né? E aí, Fabi, topa botar aqui embaixo Topo, nos e eu vou comentários? complementar aí o seu desafio, o Vamos seu lá, vamos lá. homework aí. E o desafio é olhar nos capítulos de Provérbios e achar o contrário do que é fazer mal, fazer bem. Ali vai te dizer também o que uma pessoa de bem faz. Legal, Capítulo 1 legal. tem uma coisa muito bacana, capítulo 3 também tem, aqui também. Capítulo 3 acho que ele é bem intenso, assim, ele vai falar assim, não deixe de fazer o bem para que as pessoas aprenderem. Então, procura aí também nesse exercício para te ajudar, já para não ficar uma coisa assim, não sei o que fazer, então leia e ache ali, é o contrário do mal. O que que é? Não faça isso que isso é mal. Então, o que que é bom? O que que é de bem? Né? Legal. Isso aí. Caramba, que bênção, né? Adorei esse nosso estudo. Começamos muito bem, né, Fabi? Que bênção poder começar o Bom, ano bom. assim. Ainda temos, então, Provérbios, 31 capítulos, estaremos aqui até 31 de janeiro, juntos, né, estudando esse capítulo maravilhoso. E com certeza, com toda certeza, já pavimentando um 2021 de muita sabedoria, muito boas escolhas e muita proteção de Deus através da sua sabedoria e também de muitos bons frutos colhidos, né? Que é Amém. isso que a sabedoria nos promete também.